Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Todos que nos visitam, seja pela segunda ou 10ª vez, membros também, obreiros, diáconos, pastores, grupos de louvor, todos são muito bem-vindos na casa de Deus. Vamos estudar, vamos? Lição de hoje, nós vamos falar sobre os nomes e títulos de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Se tiver difícil a Bíblia, pega o manual. Todos encontraram a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser isso. Isso, aplauda Jesus. Mais alegre, mais alegre, mais alegre. Aplaude o nome de Cristo. Presta atenção. Nós queremos aqui nesta noite falar, antes de tudo, sobre a importância do nome de Jesus Cristo, como também todos os significados que são atribuídos em seus diferentes nomes e também diferentes títulos. Eu sei que todos que estão aqui nesta noite reconhecem que o nome de Jesus Cristo é poderoso, até porque já se tornou até que, talvez de forma imperceptível ou involuntária, se tornou como um jargão, a expressão em nome de Jesus. Mas é importante a gente compreender com propriedade e com clareza aquilo que este nome representa, o poder que há neste nome, tanto quanto, como eu já disse, em outros nomes também que é dado a esta mesma pessoa, que nós o conhecemos como Cristo e Salvador da nossa alma. Conhecer a Jesus, com toda certeza, nos fala de algo inigualável. Não há nada que se possa comparar neste mundo em se conhecer a Jesus. Há muitas pessoas que se vangloriam por ter amizade com pessoas ilustres na sociedade, por ter amizade com pessoas de um patamar financeiro, um patamar econômico, um grau social, um reconhecimento político, enfim. Há pessoas que se vangloriam e se sentem ser alguma coisa por terem em seus contatos nome de pessoas famosas, ou de repente tem na sua lista de amigos no Facebook a aceitação de amizade de pessoas que ele reconhece como alguém grande ou importante. Mas eu preciso mencionar, eu preciso dizer que, sem dúvida alguma, entre todas as outras e qualquer pessoa que a gente possa conhecer, e é claro que nós aqui nesta vida podemos ter boas e saudáveis amizades, mas antes de tudo eu preciso ressaltar que conhecer a Jesus é algo que não se pode comparar. Em meio a tantas pessoas que a gente pode conhecer, mas nós nos referimos a pessoas que são humanas como nós, pessoas que têm também falhas como nós temos, pessoas que são limitadas como nós somos, pessoas que podem usufruir de uma posição por um determinado momento, mas que não podem se perpetuar ali, ou talvez garantir que aquilo vai durar para sempre em sua vida. Se trata talvez de contatos ou amizades de pessoas que nem sempre poderão estar comigo e contigo na hora de maior perda da nossa vida. Agora, conhecer a Jesus é algo que não se pode comparar. Conhecer a Jesus é algo que não se pode colocar ao lado de qualquer outra coisa que a gente possa experimentar aqui nesta terra, porque conhecer a Jesus é conhecer o próprio Deus. Ele é o Deus revelado, é aquele que se fez carne e habitou entre nós para que conhecêssemos Deus em essência. Portanto, é um privilégio, é o maior privilégio que existe na terra, a gente conhecer a Jesus. Aproveite cada oportunidade que você tem na tua vida de conhecer a Jesus. E quando eu falo de conhecer a Jesus, não digo simplesmente de conhecer Ele pelo seu nome, porque isso a gente escuta constantemente. Não, mas eu conheço Jesus como alguém que se refere
eu já ouvi falar de Jesus. Com alguém que se refere, alguém já me disse sobre Jesus. Quando eu me refiro a conhecer a Jesus, eu me refiro a conhecê-lo com profundidade. Eu falo de conhecer quem é Ele dentro de todas as suas atribuições. É claro que conhecer a Cristo é algo que não acontece simplesmente em um momento em nossa vida. Nós falamos na aula passada sobre Paulo, alguém que teve um encontro impactante com Cristo no meio do caminho. É claro que aquele encontro foi algo que transformou a vida de Paulo, mas a gente vai perceber que Paulo é alguém que dia após dia, ele vai crescendo em conhecimento de Deus, de maneira que ele vai dizer, não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando atrás as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação, Cristo Jesus. Paulo cada dia está caminhando e está conhecendo a Cristo. Precisamos entender quem é Cristo, precisamos conhecê-lo em nossa vida, muito mais dos atributos que foi dado a Ele como um homem, mas precisamos conhecer na sua profundidade como pessoa, entender o que a Bíblia fala sobre Jesus, sobre os seus nomes e sobre os seus títulos. Nos fala também de algo que vai trazer fortalecimento em nossa fé, porque uma vez que nós o conhecemos e soubermos o que Ele é em nossa vida, com toda certeza nós teremos muito mais tranquilidade e muito mais paz para enfrentar momentos difíceis na nossa vida, pois nós entenderemos a sua atuação em cada momento específico da nossa vida. Precisamos conhecer a Jesus. Portanto, temos nesta aula dois objetivos: conhecer Jesus pelos nomes e títulos revelados na Bíblia, e não somente conhecer esses nomes e títulos, mas compreender o significado do que cada um dos nomes e títulos de Jesus Cristo representa. Preste atenção, nós temos uma curiosidade, um desafio em nosso manual, que na verdade nem é tanto curioso e nem tanto desafiador, mas fato é que existe uma diferença muito grande no que se refere a conhecer a Jesus. Alguns simplesmente rejeitam Cristo como Salvador. Parece que alguns rejeitam conhecer a Jesus. Parece que alguns rejeitam ter um relacionamento com Jesus, ao passo que a Bíblia vai falar de pessoas que tiveram muito mais do que um conhecimento superficial sobre Cristo, mas que puderam conhecer Cristo em sua glória. Temos o relato de Estevão, que enquanto era apedrejado, enquanto ele estava prestes a morrer, a Bíblia nos fala que os homens olharam para ele e viam ele como o rosto angelical, como o rosto de um anjo, e ele contemplava o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Parece que Estevão, não somente na sua vida, mas na sua morte, ele desfrutou de uma comunhão e de um conhecimento de Cristo tão grande. Preste atenção, conhecer a Cristo nos fala de uma disposição. E eu pergunto para você aqui nesta noite, o quanto você está disposto a conhecer a Jesus? Estevão teve o seu momento de maior conhecimento de Cristo enquanto ele estava morrendo apedrejado. Conhecer a Jesus nem sempre vai ser uma tarefa fácil. Eu penso que muito pelo contrário, conhecer a Jesus é algo que vai nos sempre tirar da zona de conforto. Conhecer a Jesus sempre é algo que vai nos tirar da nossa rotina, do nosso caminho comum. Conhecer a Jesus mexe com a gente. Jó foi alguém que conheceu a Jesus pelo sofrimento, conheceu a Deus pelo sofrimento. Lá em Jó 42, versículo 2 em diante, você vai ver que Jó vai dizer: antes eu te conhecia somente por ouvir, agora os meus olhos o veem. Como é que Jó começou a conhecer mais a Deus? Foi pelo sofrimento. Quando foi que Estevão conheceu Cristo no seu mais profundo ou no seu mais alto estágio de exaltação? Foi no momento em que ele estava sendo apedrejado. E a gente quer conhecer Jesus sem se esforçar nem um pouquinho. E a gente quer conhecer Jesus sem descruzar os braços. E a gente quer conhecer Jesus sem que nada de difícil aconteça na nossa vida. Eu repito, conhecer a Cristo depende da nossa disposição e da nossa vontade em conhecê-lo. E eu pergunto, o quanto eu e você estamos dispostos a, entre aspas, pagar um preço, se empenhar, se esforçar e se preciso sofrer,
para que você conheça mais Cristo sobre a tua vida. Responde para você mesmo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É de Jesus que eu estou falando. Isaías profetizou. Mateus vai confirmar, capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E Jesus Cristo é Deus conosco. Jesus Cristo é Deus presente. Jesus Cristo é Deus enviado para a humanidade. É importante nós conhecê-lo. É importante nós o conhecê-lo. Preste atenção, estamos introduzindo o nosso estudo desta noite. É muito importante a gente entender que os nomes encontrados na Bíblia Sagrada, especialmente aqueles indicados às pessoas divinas, são mais do que títulos vazios. Existe um significado, principalmente quando nós nos referimos aos nomes que são dados a Cristo. O nome de Jesus, não somente como a designação do seu nome, como todos nós temos um nome. Talvez tenha algum significado atribuído ao nosso nome. Mas a maioria dos nossos pais, quando deram os nomes para nós, talvez nem pensavam no que os nomes significavam. Talvez deram porque acharam o nome bonito. Deram o nome porque simpatizava com alguém que tinha aquele nome. Talvez era um artista ou alguém muito conhecido, um fenômeno. E de repente, deu aquele nome. O nome de Jesus não é simplesmente uma forma de se dirigir a Ele, uma forma de designação, de reconhecimento pessoal. Não, é muito mais do que isso. O nome de Jesus traz para nós, antes de tudo, o propósito da redenção através da sua encarnação. Quando falamos de Jesus, o Cristo, sabemos que existiam outras pessoas naquela época que também tinham esse nome de Jesus. Mas se referindo a Jesus, o Cristo, nós entendemos perfeitamente que este nome não é somente um título comum ou vazio. Estamos falando daquele que veio para ser Deus conosco e o Redentor da humanidade. É importante estarmos atentos e entender, dar atenção especial, dar a consideração a estes nomes. E os nomes que nós vamos estudar aqui nesta noite vai nos ajudar a entender a respeito da sua natureza, a sua essência, tanto na sua natureza divina como na sua natureza humana. Vamos entender também a respeito da sua posição diante dos ofícios que ele recebeu de Deus, o Pai. E vamos entender também que esses nomes e títulos têm um papel muito importante em toda a obra que ele vai executar. Preste atenção, tópico de número 1. Vamos falar dos nomes do Senhor Jesus. E não poderíamos começar por outro nome, senão o nome do Senhor Jesus. Preste atenção, este nome, no seu original hebraico, equivale a Yoshua ou Yeshua. Esses dias eu ouvi alguém dizendo: o nome correto de Jesus é Yeshua. Está errado, Jesus. É a mesma coisa. Yeshua, estamos falando da sua tradução hebraica, da sua derivação hebraica. Jesus já vem mais próximo do latim, consequentemente para o português. Se bem que não é comum se traduzir nomes, mas como nós temos uma distância muito grande entre o nosso idioma e o idioma hebraico, então é normal se transliterar uma palavra. Portanto, nós temos o nome de Jesus. Yeshua também equivale a Josué. E também no aramaico chega muito perto de Oséias. Enfim, o que esse nome significa? Ajuda de Jeová, ou Jeová é a salvação. O que nós sabemos, sem dúvida alguma, que aquilo que está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 21, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Havia um propósito para que ele tivesse este nome. É o propósito da salvação. É o propósito do resgate daquele que foi enviado e veio com o propósito de salvar aqueles que estavam perdidos.
aquele que estava presente desde os tempos eternos. Miqueias fala sobre ele. Ele participou da criação, nós sabemos disso. E façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. É claro que o Pai está falando com a Trindade, até porque os anjos não são imagem e semelhança de Deus. Ele está falando com as outras pessoas da Trindade. Façamos. Jesus está atuando na criação. Ele é coautor juntamente com o Pai. E ele também é citado pelos profetas, como nós falamos na aula passada. O que a gente não pode esquecer a respeito de Jesus, que ele é o sacrifício preparado por Deus para a restauração da comunhão de Deus com o homem. É este Jesus, este que tem no seu nome o significado de Jeová, é a salvação. Ele foi enviado pelo próprio Pai para trazer a salvação e o resgate para a humanidade. Todas as vezes que você falar o nome de Jesus, entenda, você está se referindo ao teu Salvador. Todas as vezes que você falar o nome de Jesus, você está falando com aquele que te salvou. Não é um nome comum, não é um nome comum não. Não é um nome comum não, para ficar falando a torta direita não. Estamos falando do nosso Salvador. O segundo nome abordado é o nome Cristo. Nos fala de um nome sagrado, um nome santo, que no Antigo Testamento aparece como Messias. Enfim, entendemos que ele é o ungido de Deus. Tal como na antiga aliança era comum os homens receberem a unção para exercer um ofício, tal como os sacerdotes eram ungidos para exercer o seu trabalho. Vemos em Êxodo 29, versículo 7. Vemos Samuel ungindo o rei Saul, 1 Samuel 9:16. Era comum se ungir os homens para prepará-lo a um trabalho, prepará-lo a um ofício. Jesus Cristo, ele é chamado daquele que foi ungido, não pela mão dos homens. Os reis eram ungidos pelos profetas. Os sacerdotes eram ungidos, mas por homens como eles. Mas Jesus, somente Jesus é chamado daquele que foi ungido pelo próprio Pai. Ele recebeu a unção para o seu ofício do próprio Pai. Ele é o ungido do Senhor. Foi designado por Deus para este trabalho. Foi designado por Deus para este ofício. E esta unção é confirmada sobre a sua vida através do Espírito Santo, principalmente quando vemos a confirmação no batismo. Quando Jesus, ao sair das águas, o Espírito desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali nós vemos a confirmação do ministério de Jesus Cristo, pois ele está recebendo a confirmação da unção, pois foi para isso que ele veio, para ser conhecido como o ungido do Senhor, o separado do Senhor, como o Messias, como o Cristo, aquele enviado para trazer a mensagem da salvação. Ele foi separado para este propósito. Nós temos também o terceiro nome de Jesus, o Filho do Homem. Este título aparece também no Antigo Testamento, livro de Salmos, livro do profeta Ezequiel e também no livro do profeta Daniel. Mas agora, nos referindo ao Novo Testamento, nós observamos que esta forma de tratamento é principalmente usada por Jesus Cristo a si mesmo. A maioria das vezes que você vê esse título no Novo Testamento, não serão outras pessoas falando a Jesus. Raras exceções. Na grande maioria das vezes é o próprio Jesus que se chama como Filho do Homem. Como Filho do Homem, ele mostrou ter todo o poder sobre a terra. É claro que enquanto ele se considera como Filho do Homem, existe também uma alusão à sua natureza humana. Ele, estando como Deus aqui nesta terra e sendo homem ao mesmo tempo, ele tinha de Deus todo o poder sobre a terra. E ele demonstrou e revelou este poder. E após a sua ressurreição, nós vamos ver ele dizendo, livro de Mateus 20, 28, livro de Lucas 22, 69,
após ele ter ressuscitado, ele diz: agora é-me dado todo o poder sobre os céus e a terra. Ele, enquanto homem, cumpriu a missão do seu Pai, porque ele recebeu do seu Pai todo o poder e toda a glória. E brevemente, eu e você o veremos vindo sobre as nuvens, tal como ele subiu em Atos 1. Nós o veremos com toda esta glória, com todo este poder. O Filho do Homem voltará. Se você quiser aplaudir de novo, pode aplaudir a Jesus. A primeira vez foi só treino. Ele é chamado de Filho de Deus. No Antigo Testamento, o termo Filho de Deus é aplicado ao povo de Israel. Êxodo 4:22. É aplicado aos oficiais de Israel. 2 Samuel 7:14. É aplicado aos anjos. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Está lembrado? Jó 1. Preste atenção, está lembrado de Jó, capítulo 1? Que enquanto os filhos de Deus se apresentavam a Deus, é óbvio que este texto está se referindo aos anjos de Deus, nos lugares celestiais. Até aí estávamos falando da antiga aliança. Agora no Novo Testamento, Jesus se apropriou completamente deste nome, e ele passa a ser conhecido como o Filho de Deus. E esse termo é aplicado em 3 sentidos. Primeiro, no sentido messiânico, Jesus pode ser chamado Filho de Deus como herdeiro e representante de Deus. Como Filho de Deus, ele representa Deus. Como Filho de Deus, ele é herdeiro de tudo que é de Deus, de toda a glória que é de Deus. Nos fala também da unidade dele com Deus, para a sua missão ser cumprida, para a sua missão ser completa. Ele é o Filho de Deus, que traz aquilo que é do Pai para a humanidade. Quem já conheceu o Messias, diga glória a Deus. Quem já conheceu Cristo, diga glória a Deus. Esse termo, Filho de Deus, também é utilizado no sentido trinitário, ou seja, da Trindade. Às vezes o nome é utilizado para indicar a divindade essencial de Cristo. Dentro da Trindade, ele é conhecido como Filho de Deus, não numa posição inferior, mas dentro do ofício que é estabelecido para ele. Também o seu nome de Filho de Deus é estabelecido dentro do sentido natalício, quando lembramos da forma em que ele foi concebido. Seu nascimento foi sobrenatural, porque diz a palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, que Maria recebeu a concepção do Espírito Santo de Deus, porque ele não era simplesmente fruto humano, fruto da terra, mas com toda a certeza temos a testificação que ele vem de Deus. Ele é o Filho perfeito de Deus. Por fim, ele também é chamado de Senhor. O nome Senhor vem do grego Kyrios, equivalente a Jeová no Antigo Testamento, e também é uma tradução de Adonai. O que isso representa? Temos 3 aplicações para isto na vida de Cristo. Primeiro, muitas vezes ele foi chamado de Senhor em uma forma respeitosa, tal como Mateus capítulo 8, versículo 2, ou Mateus 20, 33. Senhor, no sentido de respeitar. O Senhor poderia me ajudar? Mas também, ele foi chamado de Senhor, na expressão daquele que tem a posse e daquele que tem a autoridade. Mateus 21, 3. Mas, acima de tudo, e é aqui que eu quero chegar, ele foi chamado de Senhor, num sentido muito mais amplo. Marcos 12, 36, Lucas 2, 11, Lucas 3, 4, Atos 2, 36. Ele foi chamado de Senhor na conotação máxima de autoridade, como aquele que está acima de tudo e acima de todos. Ele foi chamado de Senhor como soberano, como aquele que é maior do que qualquer outra coisa, como aquele que é somente Ele é, que está acima de qualquer outra coisa que os nossos olhos possam contemplar. É aquele que tem todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade, toda a honra, toda a magnificência.
Ele é Senhor, Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Ele é o Senhor desta igreja, é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor de tudo. Por fim, tópico número 2, vamos falar brevemente dos títulos de Jesus. Ele é chamado de Verbo, do grego Logos. Jesus é a expressão, o revelador, o manifestador de Deus. Cristo expressa Deus, revela Deus, manifesta Deus para os homens. Certa feita, Felipe vai dizer para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que basta. Olha a humildade desse irmão. Não, Senhor, não precisa muita coisa não. Eu estou quase crendo no Senhor. E já fazia a hora que estava andando com Jesus. Tem uns crentes que fazem umas provas de Deus bem maluca, né? Aí depois fica frustrado quando Deus não responde. Senhor, o Senhor está na minha vida, cai um raio na minha frente. Cuidado, vai cair na tua cabeça. Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus vai dizer: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e você ainda não conhece o Pai. Felipe, quem me vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo revela a Deus para nós. Em João nós vamos ler: no princípio era o Verbo. Está falando da eternidade de Jesus. Capítulo 1, versículo 14 de João. O Verbo se fez carne. Nos fala do cumprimento de Cristo dentro da sua missão, dentro da Trindade, dentro do seu ofício que foi estabelecido pelo Pai. E por fim, no versículo 18 desse capítulo, nós vemos que Cristo é o responsável por nos fazer conhecer o Pai. O Verbo é Deus e criou todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e por meio do Verbo tudo foi feito, e sem Ele nada se fez. Cristo é o Verbo vivo, e Ele está conosco, Ele é a palavra de Deus, é o poder de Deus para nós. Ele é também o unigênito de Deus, talvez um dos títulos mais elevados jamais empregado a ninguém mais dentro da Bíblia Sagrada. Indica a sua relação com o Pai. Ele é o unigênito do Pai. João fala sobre isso. Capítulo 1, versículo 14. Ele continua sendo e vai sempre ser o representante exclusivo de Deus. Filho unigênito, porque não tem um filho como ele. Deus tem outros filhos, mas unigênito é ele. Ele é um filho incomparável. Ele representa perfeitamente seu Pai. Ele tem o caráter do seu Pai, tal como é o Pai, ele é, de maneira que ele revela de forma muito clara os atributos de Deus em sua vida. Então somente Cristo, por isso que não há outro, não tem outro nome, não tem mais ninguém, somente Ele é o Filho unigênito. Ninguém mais recebeu este título em toda a Bíblia Sagrada, somente Ele é este Filho amado de Deus, o Filho unigênito de Deus. Ele merece ser glorificado, merece ser adorado, Ele merece ser enaltecido, o primogênito unigênito de Deus. Ele também é chamado de primogênito. Quando falamos de primogênito, não falamos simplesmente daquele que nasceu primeiro. Primogênito nos fala da posição de privilégio que alguém recebeu. Nós temos no Antigo Testamento Israel sendo chamado de primogênito entre os povos. Êxodo 4, 22. Isso nos fala que diante de todas as outras nações, Deus escolheu Israel e o pôs em uma posição elevada. Até porque a gente sabe que haviam outras nações que surgiram antes de Israel. Israel não nasceu primeiro, mas é chamada de o primogênito de Deus naquele contexto. Deus colocou Israel em uma posição superior diante das outras nações, diante da missão que Deus tinha para Israel. Da mesma forma entendemos que quando Cristo é chamado de primogênito de Deus, significa que Jesus foi colocado em posição de honra. Foi o Pai que exaltou o seu Filho, porque Ele foi fiel e fiel até a morte. Eu sempre falo desse texto, Filipenses 2, versículo 7 em diante. Porque Ele foi fiel e fiel até a morte,
pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Quem o exaltou foi Deus. Jesus não é esse crente exaltado que se exalta sozinho, não. Jesus não é esse pregador que começa a se achar por pouca coisa. Quem exaltou a Jesus não foi ele mesmo. Ele nunca se exaltou, ele nunca se achou. Ele se colocou como servo de todos e lavou os pés dos seus discípulos. Mas o texto nos fala que, sendo ele fiel até a morte, o Pai foi quem o exaltou, o Pai foi quem o colocou em uma posição elevada. Por isso eu não canso de dizer que a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele o nosso louvor, a Ele a nossa gratidão. E olha que privilégio, os filhos de Deus também, todos os salvos, são chamados de primogênitos. Hebreus 12, 23. Ser filho de Deus é privilégio. Não tem nada mais elevado neste mundo do que ser filho do rei, filho do dono de todas as coisas. É um privilégio ser filho de Deus. Aproveite esse privilégio. É um privilégio especial que temos de ser chamados de filhos de Deus, primogênitos de Deus. Preste atenção para nós finalizarmos. Existe uma briga teológica quando se refere a Jesus como primogênito. Há alguns que dizem, se ele é primogênito é porque ele foi criado. De maneira alguma. Quando Jesus é chamado de primogênito, já disse, existe uma posição que o Pai o colocou. Precisamos entender o que isso representa na cultura judaica, onde este texto foi escrito. Nos fala daquele que foi exaltado pelo Pai e foi considerado como herdeiro de tudo o que é do seu Pai. Ele é o herdeiro, é o representante, ele é o dono de tudo. Tudo o Pai o colocou em suas mãos. Por isso ele é o primogênito de Deus. É uma grande bênção conhecer a Jesus. Pode até ficando em pé já, por favor, para a gente ganhar tempo. É uma grande bênção a gente conhecer a Jesus. De fato, em nenhum nome há em que a gente possa encontrar salvação, a não ser em Jesus. Mas eu preciso insistir com você aqui nesta noite, que não basta a gente conhecer Ele somente como o Jesus que viveu aqui nessa terra, como o Jesus que foi um grande homem, porque isso muita gente reconhece. O que eu e você precisamos aqui hoje é sair daqui na convicção daquilo que Ele é, dentro da sua mais excelente missão. Aquele que veio para ser o Salvador. Não conhecer somente como uma figura histórica, mas conhecer aquele que, sendo Filho de Deus, aquele que, sendo a mesma essência do Pai, desfrutando dos privilégios do Pai, Ele abriu mão da sua glória para vir salvar uma humanidade pecadora. Quando me refiro a conhecer a Jesus, eu me refiro em conhecer a Jesus em tudo aquilo que Ele representa como sendo o Cristo, o ungido de Deus, para esta missão que Ele recebeu do Pai. E antes de nós terminarmos, eu gostaria de perguntar se alguém que você ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Salvador da tua alma, e você hoje vai dizer, sim, eu quero Jesus, eu quero receber Jesus, eu quero ser de Jesus. Se tiver alguém, eu convido você a levantar as suas mãos e vir aqui à frente sem demora. Se tem alguém que você está afastado do Evangelho, você se afastou dos caminhos de Deus, e você hoje está ouvindo a voz de Deus falando com você, eu convido você a levantar as suas mãos e vir aqui à frente. Venha receber Jesus, venha receber Jesus, venha receber Jesus. Ele é mais do que um homem comum, Ele é o Salvador da humanidade. Se há mais alguém, eu te chamo pela última vez. Se há mais alguém, não sinta vergonha, não fica constrangido, porque a vergonha quem passou foi Ele. A vergonha quem passou foi Jesus. Ser filho de Deus, nós aprendemos hoje, é privilégio. Primogênito de Deus é ser colocado num lugar especial com Deus. Se tiver mais alguém, eu convido você a tomar a decisão aqui nesta noite. Não deixe para depois. Hoje há oportunidade de salvação na tua vida. Toda a igreja, levante a mão para cá, vamos orar pelo nosso irmão.